Como eu consegui o meu primeiro emprego relacionado a finanças sem nenhum networking ou coisa do tipo. Bom, antes de eu falar sobre o primeiro emprego literalmente relacionado a finanças, eu preciso meio que mostrar todo o processo de, de como, o que eu já fiz da vida e tal, porque dá mais embasamento e também faz com que as coisas que eu já fiz antes acabam me fazendo, sei lá, ter um currículo melhor para ter conseguido esse emprego de relacionado a finanças. Então, enfim, só para não tirarem conclusões no sentido de tipo, sei lá, a gente não tá partindo do mesmo lugar, entende? Então não vai ficar se comparando com eu conseguir um emprego, etc. Enfim, vamos lá. Quando eu tinha uns 14 anos, eu já comecei a identificar que eu gostava de finanças. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar mais e blá blá blá. Enfim, a partir do momento que eu percebi que eu queria realmente fazer finanças na vida, trabalhar com isso, eu comecei a pesquisar mais. Pesquisando mais, eu entendi que antes de eu enriquecer, de fato, com os meus investimentos, porque a primeira coisa que você vê quando você fala de finanças é investimento, pelo menos foi o que eu vi. O que acontece é que eu entendi que eu precisava fazer mais dinheiro para conseguir investir mais e assim ter um retorno mais rápido. Tem como você investir pouco e fazendo esses pouquinhos até você de fato ficar, se tornar rico, vamos dizer assim, ou chegar ao seu objetivo? Tem, só que demoraria mais. E eu queria, enfim, fazer com que isso se tornasse mais rápido. A partir disso, eu falei, tá, então eu preciso arranjar formas de fazer dinheiro. E aí foi aquela famosa pergunta de como fazer dinheiro na internet, como fazer dinheiro, enfim. Essas perguntas que a gente faz aí pro YouTube. E aí foi aparecendo as coisas que sempre aparecem, afiliado, aquelas comissõezinhas que você tem se você fazer um negocinho que às vezes não funciona, mas enfim, foi aparecendo aquelas coisas que a gente sempre vê, de renda extra e blá blá blá. E aí eu fui testando tudo, basicamente saí testando tudo. E algumas funcionaram, outras não. Por exemplo, de afiliação funcionou pra mim. Não ganhei rios de dinheiro, mas eu consegui converter em vendas. Então acho que, enfim, pra mim funcionou. Deixa o avião passar. Enfim, aí eu fui procurando métodos de fazer dinheiro. Só que a partir do momento que você tá trabalhando como, tipo, empreendedor, como PJ, não é algo fixo. Então, pra mim não era tão legal porque eu queria conseguir investir todos os meses. Porque investindo todos os meses, eu, enfim, teria o retorno muito mais rápido. E aí, a partir disso, eu falei, tá, então eu tenho que encontrar um emprego. E aí, meu primeiro emprego, nada relacionado com finanças, era social media, se eu não me engano. Eu posso estar errada. Eu não sei. Enfim, era social media. E fui ganhando ali, sei lá, 200, 300 reais. Nada muito absurdo assim. E aí eu lembro de investir os 200 ou os 300, sei lá, todos os meses. Tipo assim, eu não tinha tempo, não pegava nenhuma porcentagem pra eu usar de lazer ou coisa do tipo, porque era uma opção minha, uma escolha minha. Todo mundo que eu assistia de finanças falava, você pega uma parte pra você usar e outra parte pra você investir. Só que eu sabia que quanto mais eu investisse, mais eu teria retorno. Então era uma opção minha. E outra coisa, eu podia fazer isso porque meu pai e minha mãe me bancava, uma série de coisas. Então dava pra fazer isso. E aí, enfim, comecei a investir os meus 200, 300 reais todos os meses. Só que aí eu percebi, tá, ainda preciso de mais, senão não chego no meu objetivo. E aí eu comecei a procurar emprego mesmo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ir pra loja dos meus pais. Nada relacionado com finanças, era mais loja mesmo, de pais, de mãe, enfim. E comecei a trabalhar lá. Só que quando você trabalha com pai e mãe, óbvio que depende muito da sua necessidade. Mas normalmente você não cria um senso de responsabilidade, porque você tem mais flexibilidade. E eu sentia que acontecia isso comigo e eu falei, tá, então eu preciso ir pra outros ambientes. Porque se eu continuar aqui, eu vou continuar sem esse senso de responsabilidade. E aí foi lá que eu comecei a espalhar currículo. Eu literalmente imprimi os currículos e mandei pra alguns lugares lá da minha cidade. Eu fui na internet e coloquei lá vagas de estágio, enfim. Inclusive uma empresa me chamou, uma empresa que não tem nada a ver com finanças também. Só que eu cheguei aí na entrevista dela, só que os horários não batiam, porque eu estudava de manhã e de tarde.
E aí eles não queriam alguém que estudava de tarde. Um dia da semana eu estudava de tarde. E aí eles não queriam isso porque não seria tão positivo pra eles. E aí eles acabaram não me contratando. Só que aí o que aconteceu foi que meu pai conhecia agora falando de networking, meu pai conhecia um dono de uma contabilidade e eles são amigos, então conhece no caso. E aí eu falei, pai, vê se ele não consegue um estágio pra mim. E aí meu pai foi lá, falou com ele fez uma entrevista ali comigo e tal, e aí eu consegui. Só que não é esse o ponto onde eu quero chegar, que eu fiz o meu primeiro, como fala? Como eu consegui meu primeiro emprego de finanças, tá? Porque isso foi com networking. Só que eu digo finanças, literalmente finanças, não contabilidade. Só pra deixar claro. Enfim, meu celular acabou a memória, mas tô de volta. Então, aí eu comecei a estagiar lá, puramente por networking, tá? Eu já tinha uma boa base de finanças e eu consegui apresentar isso na entrevista com ele, só que mesmo assim foi networking. Então, só que aí beleza, aí depois disso, eu trabalhei lá por um tempo e aí eu meio que saí de lá porque eu queria focar na minha faculdade. Pra passar na faculdade eu comecei a trocar o horário do trabalho pelos estudos pra passar em faculdade, enfim. E aí eu saí de lá e comecei a fazer vestibular. Comecei a fazer um monte de vestibular até que eu passei, de fato, na que eu queria. Só que aí eu tava querendo vir pra Brasília, porque minha irmã já morava lá em Brasília. Porque agora eu tô em São Paulo, mas eu moro em Brasília. E antes eu morava na Bahia. E... enfim, e aí eu queria ir pra Brasília porque eu tinha certeza que eu ia conseguir alavancar mais, porque eu ia ter mais networking, mais oportunidade, uma série de coisas que você consegue quando você tá em um lugar onde tem mais oportunidades. Só que, obviamente, tudo isso tem custo. Então, eu já queria um emprego pra ganhar algo fixo, e isso foi só mais uma coisa que aconteceu pra eu procurar emprego. E aí, o que basicamente eu fiz? Obviamente, eu queria algo relacionado a finanças, só que se não aparecesse coisas relacionadas a finanças, eu ia ter que fazer, porque eu tenho que pagar conta, mas enfim. E aí, eu saí espalhando o currículo literalmente pra toda a internet. Currículos tanto pra home office, quanto presenciais aqui de Brasília. Aqui não, aqui eu tô em São Paulo, mas enfim, lá em Brasília. Então, todas as empresas que apareciam, eu mandava meu currículo. E aí chegou até uma empresa me chamar, só que no dia da entrevista eu não tava lá em Brasília. Eu tava ainda na Bahia. E aí eu falei, a gente pode marcar outro dia? Aí eles falaram, a data de entrevista é essa. Se ninguém passar, a gente chama. Aí eu falei, não vai me chamar porque provavelmente alguém vai passar. E aí, mas beleza, aí continuo, mandando, até que um dia eu mandei pra uma contabilidade, só que essa contabilidade, ela não é somente contabilidade, ela tem meio que vários setores, e um desses setores é o BPO financeiro. O que é BPO financeiro? É basicamente você cuidar das finanças das empresas. E aí eu mandei o currículo pra essa empresa, e inicialmente era pra ser presencial, tava mandando pra ser presencial, não tinha pensado no home office. Só que aí eles estavam precisando de serviço naquele momento, tipo, muito rápido. E aí eles conversaram comigo, gostaram da entrevista e meio que eu passei. Só que aí uma coisa que dificultava é que eu ainda estava na Bahia. E eles falaram bem assim, faz assim, a gente tem coisas que dá pra fazer de forma home office, então você faz home office que a gente tá precisando. E aí beleza, eu comecei a trabalhar com eles, totalmente home office lá da Bahia ainda, só que aí depois, e isso é o BPO financeiro, tá? Eu basicamente, as empresas que eu trabalho, basicamente me mandam as finanças deles e eu vou lá organizando ali no sistema que eu tenho. E eu conseguia fazer isso de qualquer lugar, consigo fazer isso de qualquer lugar. E aí eu comecei a fazer lá na Bahia, só que depois eu vim pra cá, pra Brasília. E a empresa é de Brasília, então uma ou duas vezes no mês eu vou pra lá só pra fazer a contabilidade, que aí não tem nada a ver com finanças, tá? É só meio que um extra que eu faço, que eu faço o balancete da empresa, eu lanço os boletos, enfim, umas coisas assim. E aí eu tenho que ir presencial. Isso porque eu estou em Brasília, moro em Brasília, mas se eu não tivesse, eu continuaria ali no home office. E aí, sim, foi basicamente isso, mandar currículo pra Deus e o mundo, e eu consegui o meu primeiro emprego relacionado totalmente a finanças.
Só que o que eu sempre venho falando nesse canal, em outros canais, em outras redes sociais ou com os meus amigos, você tem que preencher o seu currículo. Se você não teve oportunidade ainda, faz curso. Antes o meu currículo, ele era tipo literalmente um monte de curso, porque eu sempre tento buscar certificados. Minhas experiências de tipo, inclusive eu não falei isso, eu já dei aula na minha escola de finanças, então eu coloquei isso no currículo, entende? Então todas as experiências que eu tive e que, enfim, seja de realmente experiência de trabalho, palestra, ou coisa do tipo, eu colocava no currículo quando eu não tinha nada. Hoje eu já tenho um currículo bem estruturado porque eu já passei por algumas fases assim de experiência mesmo. Eu fiz Olimpíadas de finanças, de administração, de mais o quê? Matemática, enfim, de um monte de matemática ligada a finanças e de investimentos também. Todas elas eu ganhei medalha, então todas elas eu coloco lá no currículo. Eu tenho já participei de alguns, como fala, de ações sociais, etc. Então, tudo isso vai colocando no currículo se você não tem, tipo, nenhum trabalho, nenhuma experiência. E foi exatamente isso que me fez ter um diferencial na hora de ser contratada quando eu não tinha nada. Bem entre aspas, porque, como eu falei, eu tinha aquelas experiências ali, mesmo que, tipo, de pouco tempo ou não tem nenhuma relação com finanças, elas fazem diferença porque elas preenchem o currículo. Então, se você está procurando algo relacionado a finanças, espera a moto passar. É isso, é você buscar muita experiência, porque, sinceramente, eu acho que um dos trabalhos mais difíceis, assim, de conseguir emprego de primeira é finanças, por conta da barreira de entrada mesmo, porque você tá cuidando do dinheiro de alguém. No meu caso, eu tô cuidando do dinheiro das empresas. Então, se eu fizer alguma merda, por exemplo, se eu deixar de colocar uma conta pra pagar, eles vão pagar juros, entende? Então, isso vai prejudicar a empresa. Então, é isso. Busca muita experiência. Inclusive, se você não tem nenhum tipo de experiência, nada, e você quer conversar um pouquinho mais sobre, eu tenho um Discord. Eu sempre deixo o link aqui na descrição. Se você quiser bater um papo comigo sobre isso, tem uma galera lá já, então eles podem também estar falando ali a experiência deles. É isso. Eu vou tentar te ajudar no que eu posso, porque eu lembro da sensação de ficar meio perdida, ou, enfim, de querer ajuda e não tiver ninguém. Então, por isso que eu criei esse Discord, pra gente realmente bater esse papo. Então, vai lá e, sei lá, me pergunta alguma coisa caso você tenha dúvida. Essa é a minha visão. Enfim, essa é a minha experiência. Ela não vai ser igual de ninguém, obviamente, mas eu espero que ela te ajude de alguma maneira. E, enfim, vou deixar o link do Discord aqui. Tchau, até o próximo vlog.